Alunos, hoje nós iremos abordar sobre a educação dialógica e a educação emancipatória. Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife e casou-se com Elsa, tendo 5 filhos. Ele é um filósofo brasileiro, educador, e após a ditadura, o golpe militar de 64, ele foi exilado e passou 14 anos fora do Brasil. Hoje ele é conhecido como o patrono da educação brasileira. Ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é a prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens. Paulo Freire. O que é que ele quer dizer com essa frase? Reflete que a educação teria o caráter libertador e não domesticador, como o modelo tradicional da educação que nós já havíamos visto. Seria uma educação capaz de libertar o homem de toda situação de opressão ao qual se encontra sujeitado, através da libertação de sua consciência, tornando-o um sujeito crítico e reflexivo, capaz de transformar sua realidade e inserir-se na sociedade de forma efetiva. Então, essa educação libertadora, tem uma face aí crítica e educativa e serve como um instrumento importante de emancipação do homem diante da opressão. Por quê? Porque demonstra sua preocupação diante da realidade vivida pelo educando, pelo aluno, propondo intervenção prática no ambiente cotidiano de educação, na escola, na universidade, que seja de forma dinâmica, transformadora, considerando a todo instante a realidade concreta, de cada educando. Então, agora nós iremos abordar quais as ideias de Paulo Freire que foram mais significativas e que podem ter alguma influência em relação aos educadores. Então, ele traz aqui a identidade cultural. O que significa essa identidade cultural para Paulo Freire? Ele diz que deve haver um respeito pela identidade cultural do outro, sem que você tenha que impor a sua, mas também não pode negar ao outro a curiosidade de conhecer, um pouco mais sobre a cultura dele, o que é que a cultura dele propõe. Ele também traz a ética e a educação, onde ele diz preocupar-se mais com a ética, porque como que ele vai respeitar a cultura do outro? Esse respeito à cultura do outro não significa manter o outro na ignorância sem necessidade, mas fazê-lo superar a sua ignorância sem ultrapassar os sistemas de interesses sociais e econômicos dessa cultura do outro. Então, para ele é como se viesse algum alienígena, de outro planeta com a vida inteligente e dissesse para o outro pensar de uma forma absolutamente contrária ao que se pensa e que lá já é mais evoluído e pensa diferente. Então, isso não existe, não vai conseguir mudar a cabeça de ninguém dessa forma. Ele também traz a curiosidade, onde traz que essa curiosidade é fonte fundamental do conhecimento e que as pessoas devem estimular isso nas outras. Outro ponto que ele aborda é em relação à realidade, que ele gostaria de trazer formas de diminuir a distância entre o contexto acadêmico e a realidade de que vêm os alunos, A realidade que se deve cada vez conhecer melhor, para que haja de uma forma comprometida num processo de mudança. E a linguagem e o pensamento, que ele traz que o pensamento do professor, do acadêmico, é diferente do pensamento, do aluno comum, das pessoas comuns, porque as pessoas comuns, elas trazem a realidade dela, elas compreendem
através das experiências, por meio de comparações, de parábolas, e o acadêmico ele sai um pouco desse concreto. Então, esse pensamento, essa linguagem e esse pensamento, ele diz que os acadêmicos precisam ser capazes de compreender a linguagem comum, desde que sejam capazes de traduzir os conceitos para o conceito da linguagem popular. A conscientização, para Paulo Freire, já está associada ao tema da liberdade, da libertação, que ele diz que a finalidade da educação é a de libertar-se da realidade opressiva e da injustiça. Esses outros itens, que são a comunicação, o diálogo, a educação emancipatória, a produção do conhecimento, nós iremos ver de uma forma mais detalhada durante esta aula. O que seria comunicação para Paulo Freire? Ele diz que o diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade, tal como a fazem e refazem. O que seria o diálogo? O diálogo cela o relacionamento entre os sujeitos cognitivos, e conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais. Então, qual foi a educação durante séculos e ainda existe hoje? Foi a educação conhecida como bancária, onde há uma mera transmissão de conhecimentos, não há uma reflexão crítica, ou seja, a mente do educando era como se fosse um banco, no qual o educador ele depositava conhecimentos para serem arquivados sem serem questionados sobre o seu teor. A educação bancária ela é semelhante à educação de saúde tradicional, tá? Quando a gente fala em saúde, como seria essa educação bancária? Ela transmite-se aos sujeitos de forma prescritiva, através de palestras para se evitar doenças, sem levar em conta a realidade do indivíduo, né? A realidade individual. Então, esse indivíduo ele acata a ideia para que se evite a doença. E quando as orientações não são seguidas conforme prescritas pelo profissional de saúde, tornam-se, né, esses indivíduos, eles tornam-se culpados pelos próprios problemas de saúde, que são originários ou influenciados por fatores sociais, culturais, financeiros. Então, desta forma, leva a uma culpabilização da vítima. Essa culpabilização do indivíduo ela pode ser superada com mudanças na prática educativa e com mudanças de saúde. Saúde esta entendida como resultante das condições de vida dessa população, que são influenciadas também por fatores socioeconômicos. Então, a prática ideal voltada prioritariamente para a prevenção de agravos e não somente para a cura, não só a prevenção de agravos, mas também para a promoção da saúde. E aí, Paulo Freire traz em contraponto uma educação dialógica, que para ele é a articulação dialética entre os conteúdos relacionados com a existência dos educandos e o método dialógico problematizador. O que seria a dialética, né? Para o dicionário, né, Michaelis, seria a arte de discutir, a argumentação dialogada segundo a filosofia antiga, e problematizar seria exercer uma análise crítica sobre a realidade do problema. Ou seja, educação dialógica é a articulação, né, com as discussões entre os conteúdos relacionados com a existência dos educandos, ou seja, que envolvem a realidade desses educandos, e o método dialógico problematizador, que é aquele que exerce uma análise crítica sobre essa realidade, sobre a dificuldade, sobre o problema dessa realidade. Então, para que a educação promova no educando a autonomia, e o que é autonomia? Autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade cultural que determina ela mesma a lei a qual se submete. É essencial que ela seja dialógica,
pois assim há espaço para que o educando seja sujeito, para que ele mesmo assuma responsavelmente sua liberdade e, com a ajuda do educador, possa fazer-se em seu processo de formação. Talvez vocês estejam aí lembrando do tipo de pedagogias, dos tipos de pedagogias que nós já estudamos anteriormente. Né? Então, essa educação dialógica, ela é problematizadora, focada na autonomia do educando. E o educador, como que ele deve atuar? Ele deve atuar como um gestor da comunicação, ou seja, ele vai intermediar essa comunicação, promovendo situações que possibilitem a participação ativa e crítica dos estudantes na construção do conhecimento, e isso somente é possível a partir do envolvimento do sujeito, ou seja, desse estudante. Então, para que se tenha, né, a atuação desse educador de uma forma apenas que faz a interseção dessa comunicação, faz esse link da comunicação, esses alunos eles precisam ser participativos, né, de forma ativa e crítica, tá? Para que esse conhecimento seja mais produtivo, seja construído de uma forma mais eficaz, efetiva. Então, essa relação da educação em saúde, que nós já falamos um pouco, o que é que esse modelo dialógico traz? Traz que essa assistência ela não pode ser só curativa, só focada na cura. Pelo contrário, né, tem que ser focada antes que a doença se instale. E aí tem que se ter intervenções preventivas e promocionais. Ela atua de duas formas. Uma na proposta de integralidade, que vai favorecer o reconhecimento dos usuários enquanto sujeitos. Essa integralidade é ver o outro como um todo e também vai contribuir para a apreensão abrangente das necessidades de saúde dos sujeitos e na humanização da ação educativa. Essa educação dialógica, ainda na saúde, vai se caracterizar pelo diálogo bilateral entre as duas partes envolvidas no processo educativo, ou seja, o profissional da saúde e o cliente, o paciente. Valoriza o saber popular, né? Então, tem a valorização do conhecimento que aquele outro traz. Estimula e respeita a autonomia do indivíduo no cuidado de sua própria saúde. Então, ele vai trazer informações para esse indivíduo baseado nos problemas que esse indivíduo traz e vai tentar resolver da melhor forma com esse indivíduo, mas ele vai escolher qual é a ação que ele vai assumir para poder ter saúde. Incentiva sua participação ativa no controle social do sistema de saúde. Então, no discurso dialógico, o professor ele considera o que o aluno tem a dizer do seu próprio ponto de vista. Então, o aluno traz as dificuldades, o aluno traz seu ponto de vista, o aluno traz a reflexão. Mais de uma voz é considerada e há uma interanimação de ideias. A educação dialógica pressupõe intervenções pedagógicas fundamentadas em discursos interativo-dialógicos. Então, essa educação dialógica, ela vai ser uma relação entre professor e aluno, entre profissional de saúde e paciente, profissional de saúde e comunidade, de uma forma que seja fundamentada, né? Tem intervenções pedagógicas fundamentadas e os discursos eles
sejam interativos e haja um diálogo, uma interação, uma troca de ideias para se chegar a um entendimento, a um conhecimento. O que seria essa educação emancipatória? Emancipação, para Paulo Freire, ele traz que o ser humano é um sujeito participativo de sua história, construindo uma educação libertadora. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a adquirir conhecimento de uma forma que não favorece o nosso aprendizado, não favorece para que possamos construir o nosso próprio conhecimento. Então, ele diz que isso é uma educação opressora e o foco central que ele nos traz é combater essa educação opressora com a educação libertadora, onde os sujeitos críticos e reflexivos aprendem de dentro para fora. Então, é importante que o educador e a educanda estejam unidos na superação das situações e, através do diálogo, o educador não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado. É uma troca existente entre educador e educando. Também refere-se à importância estratégica do professor na sociedade. Então, esse professor ele tem um papel mediador. Ele vai fazer mediações e vai possibilitar o desenvolvimento da visão crítica e emancipação desse educando. Esse professor, esse docente, ele também deve assumir uma postura crítica frente ao conhecimento, articulando sempre a realidade vivida pelo educando, pelo aluno. Grande volume de informações vai exigir uma seletividade, uma manipulação e compreensão desses dados, de modo que se obtenha uma construção sempre crítica do conhecimento. A emancipação ela traz múltiplas dimensões interdisciplinares, e há uma ruptura das fronteiras disciplinares, compreensão da realidade a partir do intercâmbio entre diferentes áreas do conhecimento. Então, quando se traz, né, essa educação emancipatória, não há barreiras, não há fronteiras disciplinares. Então, simplesmente o professor ele não foca apenas naquele assunto, ele sai daquele mundinho, vai para o cotidiano daqueles educandos e traz vários assuntos relacionados, abordando todos os assuntos relacionados àquilo que se está discutindo. A visão emancipatória deve preparar o profissional para atender às demandas da prática, levando em consideração as características situacionais ligadas à incerteza e conflitos de valores que se encontra no cotidiano. Então, o conhecimento profissional, ele envolve a capacidade de criar, de improvisar e testar sempre novas estratégias voltadas para o cotidiano, para os conflitos, dificuldades, problemas relacionados ao cotidiano. A formação ela deve estar baseada em processo de reflexão na ação e sobre a ação, privilegiando o aprender por meio do fazer e estimulando a reflexão a partir da interação, do diálogo crítico e aberto entre professor e aluno. Então, sempre estimular a participação desse aluno, para que ele seja sempre, tenha uma visão mais crítica, mais reflexiva, né, que haja uma interação entre esse professor e aluno por meio de diálogo, para que o professor possa buscar desse aluno um conhecimento e um aprendizado sempre de dentro para fora. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido. Aguardo vocês lá no nosso chat. Muito obrigada e até breve.